Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos um review, uma resenha, uma revisão do Tarot dos Anjos da Doreen Virtue. Mas antes de nós falarmos sobre esta resenha, sobre este tarot, não é? Isto é um tarot com o formato de um oráculo. Quero-vos convidar a subscreverem a newsletter, que eu vou deixar aqui, como sempre, deixo os links para vocês conhecerem mais o meu trabalho, então vocês podem ir aqui em baixo e ver a newsletter. Eu quero então falar um bocadinho, fazer aqui a revisão, a minha opinião sobre este tarot. Ele é da editora Farol, vocês veem aqui pelo Farol que é típico da editora, mas também temos aqui atrás Farol, ok? Como sempre, nas edições, este está em português de Portugal. Nas edições em português de Portugal, lá temos aqui este selo, que eu ia dizer, não é? Este selo dizer que a oferta de um baralho de 78 cartas, meus amores, se eu quisesse comprar o livro, eu comprava o livro, tanto que eu comprei o livro que acompanha este tarot. Então a gente não vai pelo livreto que está aqui dentro, a gente vai pelo baralho de cartas, que é a nossa ferramenta de trabalho, gente, não é? Enfim, o livrete que está aqui, que depois eu vou-vos mostrar, ele é um livrete básico, portanto não é um livrete específico, assim todo trabalhado, para aprendermos sobre as cartas, e por isso ele não vem acompanhado, ele é vendido à parte, mas vem o livro, mas tem aqui o livro, que é o grande livro do Tarot dos Anjos, ok? E este livro eu comprei-o à parte para complementar aqui este oráculo, este tarot, ok? Para complementar. Não sei se valeu muito a pena, mas eu comprei, não é? Eu comprei. Vou falar, vamos por partes, ok? Vamos primeiro para o oráculo, que ela é da Doreen Virtue, ok? Que ela é muito conhecida, ficou muito conhecida por trabalhar com anjos. Entretanto, houve que ela era casada, acho que era casada, ou relacionava-se, né? Relacionava-se, eu digo, intimamente, com um outro, que eu acho que é o Ralph Valentine, se não estou, não sei. É isto, é Radley Valentine, que era o companheiro dela, ok? Eles trabalhavam juntos também, ele também tem uma série de tarôs, e ela também tem uma série de tarôs, e havia um tarôs que eles faziam em conjunto. Este é um deles, e tem a versão dele, entendem? Tarot dos Anjos, mas versão dele, ok? Então esta seria a versão da Doreen, depois tem a versão que é a mesma coisa, mas versão dele, ok? Pronto. E é isto. Obviamente que, e este é o primeiro ponto que eu quero aqui trazer-vos, os baralhos hoje em dia, portanto nós temos dois grandes sistemas de tarot com os quais nós trabalhamos, o de Marselha e o de Rider-Waite-Smith, certo? Pronto. O que acontece é que a maioria dos baralhos, dos tarôs que nós vemos hoje em dia, seguem uma destas estruturas, a maioria, pelo que eu vejo, segue a estrutura Rider-Waite-Smith, e que é mais recente, não é? Tem um pouco mais de 100 anos, não é? Que foi criada essa estrutura, enquanto que de Marselha ninguém sabe ao certo quando foi criado o tarot de Marselha, mas ronda ali a Idade Média, ronda ali aquela altura onde já existiam os reis, não é? A corte, não é? Por isso é que nós temos as figuras da corte no tarot, certo? Pronto. E obviamente que cada autor tem uma temática, tem uma perspectiva de vida, e ela ficou conhecida por trabalhar com anjos também, ok? Portanto, ela trabalha com angelologia, acho que é assim o termo, angelologia, que eu tenho, acho que 2 livros relacionados com anjos dela, e, portanto, ela fez também, obviamente, os oráculos, os tarôs, os baralhos de anjos. O que é que acontece? Houve uma altura que ela começou a perceber que, reparem, anjos é uma temática cristã, católica, ok? Pertence à mitologia cristã católica, ok? Pronto. Então, quando nós trabalhamos com anjos, nós estamos a trabalhar com a mitologia católica, certo? Portanto, quem faz tarot de anjos, quem é autor de um baralho de anjos, seja ele qual for, tem uma vertente católica, que pode também ter uma vertente da cabala, ok? Portanto, que é a parte esotérica, diria eu,
do judaísmo, ok? Pronto. Obviamente que ela tem uma vertente mais angelical neste sentido de falar com Deus e acreditar em Deus, ok? Pronto. A primeira coisa, e houve uma altura que ela quis se desvencilhar do tarô, de criar oráculos, de criar tarô, porque não sei que cargas d'água que lhe passou pela cabeça, começou a dizer que o tarô não era de Deus. Entenderam? O problema da religião é isso. Tenho que falar mais sobre software, mas pronto. Sendo que o tarô é apenas uma ferramenta, não está atrelado a nenhuma religião, mas enfim. E, portanto, ela deixou de produzir, de criar baralhos e com certeza que vai continuar a receber os direitos autorais, obviamente, das vendas dos baralhos que ela já tinha, porque obviamente que ela, não digo eu com os nervos, não é vozes da minha cabeça, porque eu não fui pesquisar esta informação, não sei se ela é verdadeira ou não, mas vamos lá pensar, vocês acham mesmo que ela vai deixar de ganhar o seu dinheirinho com estes oráculos que ainda são produzidos? Não. Não é, mas ela já não quer mais estar associada a tarôs nem a oráculos porque é do demónio. Todos os temas, todos os baralhos têm um tema, à exceção do original do Rider-Waite e do original do Marselha, todos os outros têm um tema, ok? Portanto, este é um tema que traz os anjos, a energia dos anjos, e é isso que eu percebo, para nós trabalharmos com determinadas temáticas, determinados tarôs com determinadas temáticas, nós precisamos de estar muito intimamente conectadas com aquela temática. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu não utilizo e deixei de comprar tarôs dos anjos, porque eu não me identifico com essa temática, ok? Eu não trabalho com anjos, eu não trabalho com... Entendem? Então, para mim, deixou de fazer sentido eu comprar baralhos com esta temática. Voltando ao baralho. Ele assim, vem numa capa dura. Tem aqui, que é o que eu gosto de ver também nas caixas, as imagens do baralho, né? Algumas imagens, para eu ver como são essas imagens, para eu saber se eu gosto desse tipo de arte ou não. Como todos os oráculos e baralhos têm, uma descrição, uma breve descrição, uma nota, para se perceber o que é este baralho. Então esta é a proposta deste baralho. Falar das coisas, mas de uma forma mais suave, mais meiga, entenderam? Pronto. Que o bom tarô, que é este aqui, calma que eu já vos vou mostrar, este aqui, o bom tarô, que eu acho também é da Farol, que eu acho, onde é que tenho? É da Farol, está ali em cima. O bom tarô também tem esta perspectiva de não trazer a parte negativa das cartas. A caixa dura abre assim de lado. E tem aqui o livro, o tal do livretinho que eu já vos falei, que ele também não é ideal para quem quer aprender tarô, ok? Tem aqui depois atrás os outros livros, isto está na 6ª edição, portanto eu comprei mais recentemente, pronto, mas mais recentemente, digamos assim, e ele trabalha aqui ela explica como trabalhar com o tarô, explica, depois tem aqui algum tipo de tiragens, que são as spreads, não é? Pronto, que eu não sigo nenhuma, portanto nem para as leituras particulares eu não sigo nenhuma spread, nenhuma tiragem pré-feita, não sigo. Enfim, depois tem o significado das cartas, que é só a explicar que o livro é um guia para ajudar a interpretar as cartas, pronto. E depois começa efetivamente com os arcanos maiores e vocês percebam que não tem grande coisa, portanto a imagem que traz da carta é em preto e branco e aqui não tem grande coisa relativamente à carta em si, ok? Então tem aqui uma breve explicação e depois aqui atrás vai ter as ideias ou outros significados que podemos atribuir a esta carta, ok? Depois fala aqui também de uma forma muito breve sobre o arcanjo que está associado a esta carta, o que é que nós vamos perceber, principalmente nos arcanos maiores. Todos os arcanos vão estar associados, ou melhor, cada arcano maior vai estar associado a um anjo e os anjos vão se repetindo. Então tem, depois eu já vou falar da ilustração, tem a imagem a preto e branco, pequena, tem o número, obviamente, tem sempre os números, tem o nome
e depois uma breve descrição, ok? Uma breve descrição e tem então outros significados, que não são outros significados, são significados também da carta, no tarot tradicional, e depois tem aqui uma breve explicação do que seria o arcanjo associado. Nós vamos ter os arcanos menores, ok? Que estão divididos em naipes, obviamente, e cada naipe vai ter a explicação do próprio naipe, ok? O naipe que seria o elemento da natureza, ou o naipe que seria paus, por exemplo, fogo associado a paus. Portanto, este tarot trabalha com os elementos da natureza, enquanto que o tarot tradicional trabalha com os naipes das cartas, não é? Portanto, paus, copas, pentáculos ou moedas e espadas, ok? Pronto, então este trabalha com os elementos, vai dar uma breve descrição do que se representa o elemento associado àquele naipe, e depois temos aqui também uma breve descrição da carta em si e os significados, ou outros significados, ok? Os arcanos menores não têm associado nenhum arcanjo, e vai ser assim pelos 4 naipes. Portanto, este não é um bom tarot para quem está a iniciar, e vocês vão perceber que além de trocarem os nomes dos naipes para os elementos, portanto quem está a começar pode ser um pouco confuso, mas também pela própria ilustração, pelas imagens que fogem um pouco, bastante, e também tem a temática dos anjos, fogem um pouco do que seria o Rider-Waite-Smith. Depois, no final do livro, tem sobre o artista, sobre os autores, sobre quem desenhou e tal coisa, e o livro termina. Agora, vamos já ao tarot, que eu usei há algum tempo, fiz muitas leituras particulares com este tarot, portanto ele não está certinho, digo, com tudo, organizadinho, ok? Tem a nossa caminha. Isto é uma caminha para acamar o nosso baralho, não é? Vamos ver como fica por dentro. Pronto. Assim vale mais a pena do que aquelas caixas que se estragam todas e andam aqui a dançar, né? Enfim. Este é o verso. Reparem, ele tem o tamanho de um oráculo. O tamanho normal de um tarot não é este. O tamanho normal eu poderia ter trazido para aqui o tarot, não é? Mas eu vou buscar, calma. Então, tenho aqui uma versão em espanhol da Arcano Books, do tarot de Rider-Waite-Smith, ok? Portanto, este é o original, a versão mais próxima à original, porque depois já sempre as editoras que mudam a cor, ou põem uma cor mais vibrante, ou coisa do género. E vou tentar tirar, tá, pronto. E este era o que eu utilizava para... eu utilizei muito tempo para leituras particulares, até mudar para outro. Então, este é um tamanho normal de tarot. Eu queria ver se tinha aqui... vamos ver... Eu queria ver se tinha aqui, mas acho que não tem. Mas enfim, este é o tamanho normal de uma carta. E eu vou-vos mostrar, fazer a comparação. Não é deste a este. Escondeu-se, vamos pôr assim. Vão ver? Pronto. Este é um tamanho normal, mais ou menos normal para um tarot. Este é o tamanho do oráculo. Então, este tarot vem com o tamanho de um oráculo. Que ele já não está branco, mas ele vem branco, tá? Ele está assim porque é o que acontece com o uso, ok? Pronto. Ele está assim já meio, não é, de nós utilizarmos, ok? Pronto. Quem tem uma pequena, provavelmente este não vai ser um bom tarot, ok? Porque ele, de facto, tem um tamanho de um oráculo. Portanto, é grande, ok? É grande. Outra coisa, material do nosso tarozinho. Não é grandes coisas, portanto, ele não é propriamente... Vou fazer a comparação com... Olha, vou fazer a comparação aqui com dois. Este, que é o bom tarot, ok? Reparem só, este aqui é bastante robusto. Ele é da Farol também, ele é da Farol, portanto não é da mesma editora. É um baralho que eu acho que para já, para mim é o melhor, desta editora é o melhor em termos de qualidade. Enquanto que este
já é mais, vocês conseguem ouvir. Este é mais frágil, ok? Este material é mais frágil, tá? Portanto, não é uma qualidade assim grandes coisas, não é por aí além. É ok, é aceitável, tá? Pronto. Ele estraga-se muito aqui de lado nas bordas, porque lá está, o material não é aquelas coisas, né? Enquanto que este, claro que também tem sinais de uso, né? Pronto, mas não fica tão danificado quanto estes que são mais, vocês percebem aqui, para fazer leituras ou fotos não é bom, porque ele é bastante brilhante, como vocês podem perceber, ele é bastante brilhante, ok? Ele tem muito brilho, que é como este, também dá muito brilho, portanto, para fazer fotos não é muita coisa, para gravar não é não é bom, mas obviamente quem for trabalhar só para leituras particulares, eu ia dizer cagando e andando para ser brilhante ou não, não é? Pronto, enfim. Agora, relativamente às ilustrações, vamos falar sobre isso, né? Portanto, estas são as ilustrações, reparem como eu estou, não tenho ring light, não tenho nada, isto é a janela que está longe, mas reparem como isto brilha, né? Enfim. Sobre as ilustrações, quando eu vi as ilustrações, eu gostei delas, mas eu não me apercebi que isto vinha com borda, com o raio da borda. Não gosto, ok? Não gosto destas bordas. Eu vi uma outra versão, que eu não sei se está em brasileiro, portanto a versão português do Brasil ou a versão em espanhol, que vem, a carta parece mais robusta, parece mais parecida com esta, e vem assim, com a imagem toda completa, que é como eu gosto. Eu não gosto destas bordas, isto não... Para quê? Para mim não faz muito sentido, pronto. Eu não gosto tanto destas bordas, ok? Há uma outra coisa que eu não vos falei, o verso da carta, é o Arcanjo Miguel, ok? Não gosto, poderia não ter, o arcanjo poderia ser só azul ou sei lá, entendem? Outra coisa, eu não gosto muito deste verso, acho que tem muita informação, coisa que não é necessário, porque afinal de contas a informação tem que estar aqui, não aí, mas tudo bem, pronto, essa é só a minha opinião particular, né? Enfim. Voltando aqui ao nosso bijuzinho, entendem? Pronto, tem as bordas tanto nos arcanos menores como nos arcanos maiores, ok? Agora, os arcanos maiores, aliás, todo o baralho, ele é composto por o número ou, no caso dos arcanos menores, não é o número em si, mas fala, né, 5 de terra, que seria o 5 de pentáculos ou de moedas, e os arcanos maiores têm o número do arcano, número do arcano, ok? Com o nome e depois fala a associação ao arcanjo, ao anjo ou arcanjo, que eles aqui falam por arcanjos, certo? Ok. Mas todo o baralho, ele é composto por palavras-chave aqui, portanto tem aqui as palavras-chave. E há quem diga, arcano menor, arcano maior, certo? Há quem diga que por ter as palavras-chave, que é melhor para quem está a iniciar. Eu não acho, porque este tarot não é fiel ao Rider-Waite-Smith, à proposta do tarot em si, não é? Como a própria caixa disse, o intuito deste tarot é minimizar aquele efeito mais negativo ou mauzinho das cartas que são consideradas mauzinhas, não é? Então não faz muito sentido para quem está a iniciar começar com este tarot mais positivinho, porque não vamos ter uma aprendizagem, digamos assim, efetivamente do tarot, entendem? E depois nós vamos ficar com estas associações aqui deste baralho específico e acabamos por, se quisermos trabalhar com outro tipo de temáticas, outro tipo de baralhos, não vamos conseguir associar porque as associações são específicas deste tarot. Entendem o que eu quero dizer? Então, para começar, e eu sei que tem gente que diz que isto é ótimo para começar, eu não acho. Pela imagem em si, que é complexa, para nós conseguirmos ter um aproveitamento dos anjos e desta temática, nós precisaríamos de conhecer a angelologia, não é? Que eu cheguei a estudar, por isso é que eu comprei os livros dela, por isso é que eu comprei depois o outro livro, que explica este tarot de uma forma muito mais abrangente, não é? Muito mais profunda, podemos dizer assim, para conseguir ter uma noção, uma perspectiva maior, porque afinal de contas este é um tarot de anjos,
ok? Então tem o facto de ser o arcanjo Rufiel, tem uma associação, tem um significado. Eu percebia, por causa desta descrição aqui, eu percebia que eu me prendia muito àquela descrição, principalmente porque nós temos metade da carta só com a imagem, portanto não ocupa a nossa... Como é que eu vos vou explicar isto? Quando nós fazemos uma tiragem e ela está na mesa, nós estamos a ver a tiragem assim, o que tem que saltar à vista é a imagem, a ilustração. Se eu tenho metade da carta tapada ou metade da carta que é a ilustração e outra metade que é escritos ou bordas, vai-me roubar aqui a atenção. Então o intuito, reparem, o intuito é eu pegar e ver a ilustração, os símbolos que estão aqui. Esse é o intuito, pelo menos para mim. Então, para mim o que tinha que saltar à vista era a imagem e não o resto. Então o que eu notei foi, ao trabalhar com o tarot, foi ficar muito presa ao que dizia aqui. Entendem o que eu quero dizer? Então eu não conseguia, percebi que não conseguia soltar-me para interpretar outras coisas aqui, de desenhos, de símbolos, de coisas que poderiam estar aqui na imagem. Eu não me conseguiria soltar porque tinha sempre a tendência de ler o que estava aqui. E em vez de deixar os detalhes de falarem comigo, eu olhava para aqui. Então, para isso nem valia a pena ter... Entenderam? Para isso nem valia ter a imagem, bastava ter uma carta com o nome o nome da carta, o número da carta, o nome da carta e os dizeres. Não era preciso ter imagem nenhuma, entendem? Então eu senti dificuldade em ler tarot porque eu ficava muito presa aos significados que estão aqui na carta. Então, para mim, eu acho que não é um bom tarot para começar. Bem, passamos aqui para a mesa para ser mais fácil para vocês conseguirem ver, para vos mostrar também carta a carta. Este é o baralho, né? Nós já tínhamos visto, assim vocês até veem melhor como é que isto está organizado. O livrinho, já vos mostrei, e tem este grande que eu vou-vos mostrar depois no final, ok? Vou falar um bocadinho sobre ele, ok? Vamos então aqui ao baralho, que é o que nos importa, carta a carta. Então, eu tinha-vos dito que o baralho, ele não está organizado porque eu trabalho com ele, não é? Portanto, trabalhei muito com ele, então ele não está organizado. Mas o que interessa é que vocês vejam as cartas e as imagens, certo? O verso, né? O verso da carta. Quero-vos só mostrar, antes de nós irmos carta a carta, como é que este baralho está construído. Então é assim, os arcanos maiores, eles vão ter aqui o número, obviamente, do arcano, vão ter aqui o nome, ok? E vão ter aqui o arcanjo ao qual está associado este arcano, ok? Depois vai ter a imagem e depois vai ter aqui as palavras-chave, as frases mais importantes que vão descrever o arcano, ok? Pronto. Entretanto, nos arcanos menores, nós não vamos ter associações com os arcanjos, ok? Mas vamos ter o nome do arcano, obviamente, 5 de terra, neste caso, vamos ter a imagem também, e depois vamos ter aquilo que, a expressão-chave, a palavra-chave, referente ao arcano. Agora, o que é que eu notei aqui? Além de nós temos a mudança dos elementos, portanto, dos naipes, não é? Portanto, em vez de ser o naipe de ouros, o naipe de paus, o naipe de espadas, o naipe de copas, né? Nós vamos ter os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Ok? Pronto. Então, essa é uma das mudanças. A outra mudança é o nome dos arcanos maiores. Alguns arcanos maiores vão estar com um nome diferente. Por exemplo, o arcano do diabo, que seria o arcano 15, ok? Chama-se ego aqui. Então vamos lá ao flip through.
Pronto, vimos carta a carta e agora nós vamos falar um bocadinho sobre o outro livro, que é o livro complementar, digamos assim, porque este não é suficiente, este é bem pequenino, ok? Tem pouquíssima informação aqui, então, por isso é que eu digo que não é um bom oráculo para começar. O outro, que é este aqui, que eu comprei à parte, portanto, este livro não traz o baralho, ok? Este baralho é um baralho à parte e este livro é comprado à parte também. E que supostamente é o grande livro do Tarot dos Anjos, para complementar a informação aqui com este. Da Doreen Virtue também, a especialista mundial de terapia em anjos, não é? E do Radley Valentine, ok? Que, pelo que eu andei a pesquisar já há um tempo, ele seria o companheiro dela, certo? Pronto. Vamos, ele está escrito assim, tem aqui este, vocês podem pausar o vídeo e ler, e depois, aqui ela vai falar sobre que tipos de lançamento existem, como fazer uma leitura rigorosa, qual o simbolismo associado a cada carta, o que nos diz o número angélico de cada carta, que relação existe entre as cartas de tarot, dos anjos e a astrologia. Pronto. Aqui ainda tem o preço na altura, portanto, já velhinho, 20,99€, e é da editora Nascente, portanto, nem sequer é da mesma editora do baralho em si, ok? São editoras diferentes. Se vocês, por acaso, ouvirem um barulhozinho, é a ventoinha, porque isto está um calor aqui, abriram as portas do inferno outra vez, como eu costumo dizer, certo? Portanto, ignorem o barulho e fixem só na minha voz. Então, à partida, aqui atrás até diz, adquira também o baralho, pronto, né? Obviamente, para que é que este livro ia servir se não tivéssemos o baralho, certo? Pronto. À partida, este seria um livro muito completo e que iria trazer aqui informações adicionais relativamente ao baralho. Mas eu, sinceramente, não vi assim grande coisa que pudesse acrescentar. Óbvio, tem aqui mais qualquer coisa, sim, mas não é o livro, eu vou ter que comprar senão não consigo ler este tarot. Não, tá? Pronto. Agora, estes são os autores, não é? Um e outro. Ok? Pronto. Aqui, entretanto, vou-vos mostrar aqui no índice, e ela vai falar aqui, primeiro vai dar uma explicação porque é que criaram as cartas do tarot, né, as cartas aqui, estas cartas, depois os fundamentos do tarot dos anjos. O que é que são os fundamentos? Orientação bela e luminosa, os primórdios do tarot dos anjos, a linguagem do tarot dos anjos, a viagem do sonhador, que é a viagem do herói, não é? A jornada do herói, os arcanos menores, simbolismos e nomenclatura, portanto há aqui umas mudanças que ela fez no tarot que nós já vimos, os arcanjos, os números angélicos e astrologia, porque está assim e há várias já linhas que associam o tarot, os arcanos a um planeta, a um signo, e ela também, obviamente, se este é um tarot dos anjos, por isso é que eu vos digo que este é um tarot dos anjos, vocês têm que pelo menos saber alguma coisa sobre os anjos. E será interessante vocês conhecerem aqui, terem algum outro tarot, por exemplo, que eu não sei qual porque eu não tenho, mas algum outro que vos possa ajudar na questão dos números, porque às vezes vai aparecer aqui números e faz sentido para complementar ou para completar a vossa leitura, terem algum outro tipo de baralho que vos possa dar esta informação dos números dos anjos, ok? Pronto. Então ela tem um outro oráculo que eu também comprei, mas que eu não utilizo, que é sobre os anjos também, e que também pode, se vocês gostarem desta temática, pode também ajudar-vos aqui, certo? Enfim. Depois ela fala sobre os lançamentos mágicos, né, como criar os próprios lançamentos, e tem alguns exemplos que praticamente todos os livretos trazem spreads, né, os tipos de lançamento, os mais comuns que existem. Depois ela pode trazer aqui um ou outro que ela criou, ou que não é muito comum, mas que ela decidiu trazer aqui, que faz parte dela ou do método dela, ok? Pronto, às vezes acontece, alguns trazerem métodos diferentes. E depois uma terceira parte, onde ela fala especificamente sobre a jornada do herói, a viagem do sonhador, com os arcanos maiores todos, já vos vou mostrar como é que está, e depois com os arcanos menores, né, que seria a quarta parte, onde né, fala-se da vida cotidiana com os arcanos menores, porque normalmente os arcanos menores vão falar sobre o dia-a-dia, o nosso dia-a-dia. E tenho aqui os naipes todos, tá? O que é que eu achei deste livro?
não achei assim tão importante ao ponto de ter que comprar o livro para estudar sobre, porque iria-me dar uma informação mais complementar. Não. Tem aqui algumas coisas, eu até vos posso fazer aqui a comparação. Portanto, ela fala aqui sobre aquela parte mais, que é palha, não é? É só para nós que temos conhecimento, que é esta parte aqui dos fundamentos, porque é que ela criou, né? A explicar como é que é o tarot. Fala aqui das cartas, portanto aqui a linguagem do tarot dos anjos, os nomes que ela utilizou, o que é que acontece, por exemplo, umas cartas de salto, que são aquelas que saltam quando nós estamos a baralhar e coisas desse sentido. Então ela explica isso também. Fala sobre a jornada do herói, todas as coisas vão ter, os livros também. Fala sobre uma breve explicação dos arcanos menores, para depois, mais à frente, é que dá a explicação mais forte. Simbolismo e nomenclatura, que vocês podem ver que isto não tem nada especial, não tem nada de, né, só a explicar porque é que ela trocou os nomes. A carta chamada o Sonhador, que é o Louco, foi escolhida como substituto para o Louco nas cartas do Tarot dos Anjos por muitos motivos. Os arcanos maiores representam a nossa encarnação nesta vida e, como tal, apresentam-nos infinitas possibilidades criativas, enfim. E ela explica aqui o porquê de ter trocado alguns nomes, enfim. Não estou a perceber que não é só para encher, é só para palha, é só para fazer livro, pronto, é a ideia que me passa. Entretanto, ela vai dar aqui os arcanos, números angélicos e a astrologia, onde ela vai explicar aqui sobre o que são os arcanjos, que vocês vejam que é só isto, não tem mais nada, ok? Não tem mais nada. E eu pensei, quando comprei o livro, eu pensei que ia trazer aqui uma apresentação ou uma explicação sobre cada anjo, por exemplo, entendem? Sobre cada domínio daquele arcanjo, que faria sentido para complementar o tarot, entenderam? Pronto. Tem os números angélicos, portanto, os números angélicos aqui para ela seriam os números normais, ok? Portanto, nós vermos aqui os números, por exemplo, ela dá aqui o exemplo 5 e 47, depois vamos já às compras e tem pagamos 5 e 47 e depois voltamos a ver à tarde, não é? Voltamos a ver 5 e 47, entenderam? Pronto. Para ela isto são números angélicos, para mim são os sinais do universo, são sinais do universo e não números angélicos. Para mim, números angélicos seria 333, 666, 6, né? 66666, vocês perceberam? 1111, entenderam? É isso. Para mim, números angélicos seriam isso. Enfim. Depois ela fala aqui como fazer a leitura, como limpar o baralho, se é que nós temos que limpar o baralho ou não, isso vai depender de cada um, da prática de cada um. Consagrar as cartas, isso praticamente todos têm. Estas coisinhas assim, dicas. Palha, portanto, não é? Reparem que nós já fomos com este tanto de livro, não é? Pronto. Depois a segunda parte, falar dos lançamentos. Como criar os lançamentos, patati patatá, nananã, exemplos de lançamentos. Estão a ver aqui das 3 cartas que é famoso, uma carta também é famosa, a Cruz Celta super famoso. Tem aqui o decoração amoroso, que pode ser uma forma de trabalhar a parte amorosa, mas existem outras, como trabalhar numa forma de cálice, enfim, tem outros formatos. Mas reparem que isto é o comum, ok? Isto é o comum, não é nada saudável, nada novo, ok? Então, já vai isto tudo e é só para encher a linguiça, isto é só para fazer de conta que tem livro, né? Pronto. Aqui começam os arcanos maiores, começa a terceira e quarta parte, onde fala mais especificamente dos arcanos. Agora quero fazer-vos aqui a comparação com o livrete, para vocês vão ver que não tem assim nada de extraordinário. Lembram-se no livrete, quando eu vos mostrei os arcanos, deixa eu ver aqui os arcanos maiores. Os arcanos maiores trazem a imagem, ok? Trazem a imagem, só que aqui é ponto pequeno, porque o livro também é em ponto mais pequeno. A preto e branco, né? E depois fala sobre, aqui no livrete, fala sobre, de forma resumida e breve, sobre o arcano, entenderam? É uma descrição muito, é breve. Aqui, o que é que nós vamos ter aqui de diferente? Deixem-me pôr assim, senão... O que é que nós vamos ter aqui de diferente? Aqui fala sobre a carta em si, portanto, no caso este é o Sonhador, que seria o Louco, e que fala sobre esta primeira carta. Depois vai falando sobre a própria jornada do Sonhador, a própria jornada do Herói,
que é o que diz logo a seguir, vai falar sobre esta carta dentro da jornada do herói, ok? Aqui. E depois vai falar sobre o simbolismo, que é especificamente sobre os desenhos da carta, a imagem, as ilustrações da carta, que é esta parte aqui. Depois fala sobre o número angélico, que é o número 0, que não é o número angélico, é o número do tarot, não é um número angélico, é o próprio número do tarot. Todas as cartas do louco têm o número 0, todas as cartas, se bem que há algumas pessoas que dizem que é o 22, mas enfim. A carta do mago será o 1, a carta da imperatriz será o 3, a carta do... entenderam? Pronto. Não é o número angélico, é o número, entenderam? O número do tarot, é o número que corresponde ao tarot. Por isso é que para mim este número angélico não é um número angélico, para mim o número angélico seria, que ela até diz que algumas pessoas entendem que esta carta é o número 22, tá? Pronto. Porque há algumas vertentes que assumem que o louco não é o 0, é o número 22. Mas nós vamos com o que é mais difundido. Enfim. Mas para mim isto não é o número angélico, isto é o número do tarot, das cartas do tarot. Agora, para mim o número angélico seria, na carta apareceu a imperatriz, que é o número 3, com um 3 de copas, por exemplo, tem o número 33. Depois apareceu outra vez o 3 de espadas, por exemplo, já tem ali 333. Isso para mim seria o número angélico, entenderam? Na carta, ou melhor, na leitura, um número se sobressai e repete-se. Isso para mim é que é o número angélico. Então, para mim faria sentido ter um outro tarot que tivesse esses números angélicos, para que, outro oráculo, para que pudéssemos complementar isto. Para, por exemplo, tirar, ok, vamos ver qual é o número angélico, o anjo, qual é o anjo, ou o número do anjo, entenderam? Pronto, isso para mim faria mais sentido. Depois ela fala aqui muito, muito brevemente do arcanjo, como percebem, só tem este bocadinho, este parágrafo. Isto vai-se repetir para todos os arcanos, os maiores. Muito pequenino, portanto, que para mim faria mais sentido trazer o simbolismo da carta. Podia também ter o número, né, o número em si, qual é o simbolismo por trás do número, e ter aqui alguma coisa mais profunda relativamente ao arcanjo. Porque se está conectado, se é um tarot dos anjos e está conectado com este tarot, o tarot com a temática dos anjos, faria sentido ter aqui uma explicação mais detalhada sobre os anjos. Mas porquê é que não tem? Porque depois ela tem imensos livros. Tem imensos livros que falam sobre os anjos. E a ideia é, vamos dar uma pincelada, acho eu que é isso, não é? Uma pinceladazita sobre o arcanjo, mas se tu quiseres alguma coisa mais profunda, vai comprar. Ok? Que eu tenho este, a cura com os anjos, e tenho a terapia dos anjos. Ok? Depois eu deixei de comprar porque não... E tenho este oráculo também, o oráculo dos arcanjos. Portanto, deixa de fazer sentido para mim esta temática, eu deixei de comprar. Entendem? Mas para mim faria mais sentido. E depois fala-nos sobre a astrologia, sobre a associação com o planeta ou com o signo. E é isto. Isto vai se repetir por todos os arcanos maiores. Portanto, para mim, não traz assim nada de novo e nada significativo para comprar este livro à parte. Entenderam? Não traz. Portanto, depois, os arcanos menores é mais ou menos a mesma coisa. Vai falar aqui um bocadinho sobre cada naipe não, sobre cada arcano, mas ainda consegue ser uma coisa mais pequenina. Portanto, traz o simbolismo, que é este bocadinho aqui, traz aqui o número angélico, que é quando, para ela, é quando se reduz para um único número. Portanto, o as de água é a carta 37. A partir daqui, da carta 37, nós vamos reduzir para que dá o número 1. Entendem? E este seria o número angélico? Não. Para mim faria sentido se este é o número 37, se eu tivesse um oráculo que saísse também a carta 37, faria sentido. Ok, então o número é 37. Entendem? Não acho que este seja o número angélico. Este é o número do tarot, que eu já vi em outros autores de tarots tradicionais que fazem exatamente esta redução. Ok? Eu não trabalho com o as de água, a carta 37, então não trabalho assim, é de outra forma que eu trabalho. Entenderam? Pronto, enfim. Mas isto vai se repetir com todos os arcanos menores também. Percebem? Não é nada para além e que nos dê uma sabedoria imensa para falar sobre. Reparem, as de ar, que fala aqui brevemente sobre o as de ar e os outros significados, e depois já passa para outro. Portanto,
Este livro é uma redução do que já é reduzido aqui, entenderam? Não acho que seja não acho que seja necessário comprarmos este livro, entenderam? Vamos ver o que é que nós temos aqui. O 7 da água, ok. O que ela traz aqui, sim, que não tem no outro livro, é o simbolismo. O simbolismo que seria o que é que está na carta, portanto, nas imagens da carta, as imagens, todas os tarôs trazem um simbolismo, as imagens, certo? As imagens têm um simbolismo, porque é que foi escolhida estas cores, porque é que foi escolhida esta ferramenta aqui, porque é que foi escolhida aqui esta flor específica assim, pronto. E seria interessante por isso, mas desde que tenha uma descrição que faça sentido, entendem? E não uma coisinha, estão a perceber o que eu quero dizer, pronto. Então, este foi o que eu notei aqui no livro, eu não vou mostrar-vos mais porque é a repetição toda, portanto não vou mostrar mais. No final, tem aqui, isso deve ser para quem não tem o tarô para ver as cartas a cores, isto não sei se é para recortar ou para imprimir, sei lá, mas tem aqui esta parte que para mim não significou nada porque eu não tirei nada disto aqui, por isso é que isto está aqui, certo? Os arcanos maiores e depois vai ter também os arcanos menores, aqui, entendem? Pronto, que eu não sei se isto é para recortar, para utilizar para verem melhor, se quem não tiver o tarô em si, para estudo, não sei, mas acredito que seja para isso. E termina o livro, portanto não acho que seja interessante ou que seja uma necessidade de comprarmos este livro para estudarmos este tarô. Este é o tarô e o livro, ficou muito longo este vídeo, vamos ver como é que, se eu vou cortar algumas partes ou não, mas ficou muito extenso, mas enfim. Acho que é isto, não me esqueci aqui de nada, espero que, não sei se vocês já conhecem ou não, se vocês já ou têm ou trabalham ou trabalharam com este tarô, mas podem-me contar nos comentários, não é? Faria muito sentido para mim vocês comentarem nos comentários, comentarem no vídeo o que é que vocês acham deste, porque a vossa experiência pode ter sido diferente da minha, né? Pode ter sido bastante diferente da minha, vocês podem adorar este tarô, não sei, digam-me vocês, tá? Bem, vou terminar aqui este vídeo, vejo-vos na newsletter e no próximo vídeo e beijinhos!